Os manifestantes levavam a bandeira do Afeganistão. Em alguns prédios, as pessoas retiraram bandeiras do Talibã e colocaram no lugar a bandeira nacional. As mulheres participaram e lideraram mobilizações. Nos arredores do aeroporto de Cabul segue a peregrinação de milhares de estrangeiros e afegãos que tentam deixar o país. Quem fica se adapta para conviver com o novo governo. Durante 20 anos, o que resta para o cidadão comum são mais de 200 mil mortos e um país destruído. A diferença de comportamento entre os militantes do Talibã não é mero acaso. O Talibã destacou para as capitais seus homens mais bem preparados, como cartão de visita para o mundo. Nas províncias menores, há relatos de violações graves, como agressão contra mulheres, fechamento de escolas, invasão de casas e assassinatos. Essa afegã tem uma carta da ONU que recomenda a sua saída do país como vítima de perseguição. Ela disse que fugiu com os filhos porque os homens da família se juntaram ao Talibã e passaram a maltratar as mulheres. O presidente deposto, Ashraf Ghani, que fugiu do país no domingo, defendeu as forças de segurança afegãs e culpou os Estados Unidos e a comunidade internacional pela situação. Ele disse que foi uma derrota política. Ghani disse que está negociando a sua volta a Cabul e que se unirá ao ex-conselheiro Abdullah Abdullah e ao ex-presidente Hamid Karzai, que já conversam com o novo governo do Talibã. Olha, para falar sobre essa questão tão séria, nós vamos conversar com Vladimir Feijó, que é professor de Direito e Comércio Exterior da Faculdade Arnaldo de Belo Horizonte. Olá, professor, uma boa noite para você. Olha, a gente tem percebido justamente a situação no país, né? A gente vê que é lamentável toda essa situação, essas imagens, inclusive, que chegam para todo mundo de pânico generalizado entre a população, a ponto de mães entregarem os filhos para soldados que consigam deixar o país, mesmo que sozinhos, chocam. Não é verdade? Infelizmente, é um desrespeito difícil de mensurar toda essa situação. É uma cultura própria onde o medo tem predominado. O senhor poderia, por favor, contextualizar para a gente essa situação? Uma boa noite para você e seja bem-vindo ao Diverso em Rede. Olá, Elias. Uma boa noite a você, a todas e todos que nos assistem. O Afeganistão vive realmente uma situação de calamidade humana, de instabilidade política, mas que é fruto de uma construção há alguns anos. Esse novo Talibã agora parece mais coeso, ele certamente tem uma cara mais de governo do que o Talibã que esteve entre 96 e 2001 no poder naquele país. Tem assessoria de comunicação, a reportagem mostrou muito bem que eles estão preparados ou preocupados, pelo menos, em transmitir uma certa mensagem para a comunidade internacional, e é algo que eles têm construído já há pelo menos 4 anos em diálogo com uma série de governos vizinhos, já que eles estão em levante tentando mobilizar a população para retornar ao poder, desde que foram retirados oficialmente como tal. Então eles recuaram, se organizaram e hoje aparentemente estão aí já com uma estrutura de renomear o país como um emirado, deram já a comunicação que não pretendem adotar um modelo ocidental de Estado, com separação de poderes, com eleições, e que uma junta religiosa, mista também com liderança militar, mista também com lideranças tribais, vai comandar o país. Acontece que a sociedade interna teme que essa imagem que o Talibã tente transmitir é uma verdadeira farsa. É apenas uma tentativa de impedir bloqueio de recursos internacionais ou de uma resposta muito dura, e rápida da comunidade internacional. E a reportagem já mostrou, fora do contato direto da liderança, atrocidades já estão sendo cometidas ao mesmo estágio que aconteceu no passado. Pois é, professor. Inclusive, nós acabamos de ver, há pouco tempo, essas imagens lamentáveis. Tivemos algumas manifestações pelo país que acabaram aí, sendo, de certa forma, silenciada de maneira muito violenta pelo grupo. Muito se diz também em grupo extremista, mas alguns, inclusive, a gente sempre fala isso daqui, sobre nomenclaturas, Muitos governos chamam de governo local, outros grupos extremistas. Há pessoas que relatam também a questão do terrorismo. Por que isso acontece? Já dá para a gente também começar a dar alguma denominação diferente para o grupo que atua já com tanta força e violência na região? Elias, é um tanto quanto complicado porque mesmo na academia, entre os estudiosos, não existe um consenso sobre conceito para um grupo ser chamado de extremista ou ser chamado de terrorista.
práticas e condutas acabam fazendo que esse setor adote um nome ou outro nome. Só que agora, oficialmente, a gente já pode falar governo em exercício do Talibã. E, como tal, ele passa a ser responsável da forma que o direito internacional espera que todos os governos se responsabilizam. Ele, oficialmente, agora tem que prestar contas do cumprimento das obrigações, direitos e deveres internacionais, inclusive os tratados sobre direitos humanos. E entre o período passado da administração talibã e a atual, situação, o governo oficial do Afeganistão, mesmo que não seja este agora em exercício, criou novos vínculos com a comunidade internacional, tendo ratificado a Convenção de Combate à Tortura, a Convenção de Combate a Crianças Escravos, a Exploração Infantil, Pornografia Infantil. E outros tratados que no passado já levaram o Talibã a ser muito criticado como governo, sobre o respeito à dignidade das mulheres, a discriminação de mulheres, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o país já tem essa obrigação desde 1983. Então ele vai ter sim, não só que respeitar isso do ambiente interno, receber as críticas ali, mas também as críticas da comunidade internacional. Essa categorização como grupo extremista ou como grupo terrorista contribui para que os governos usem legalmente ferramentas para tentar travar o financiamento de armamentos ou de atividades que esse governo novo possa usar contra a população e em retaliação com aqueles que tentaram e apoiaram dar uma cara ocidental ou de Estado de Direito naquele país. Porque uma vez ainda categorizado como grupo extremista, pode-se congelar as contas bancárias, fazer um embargo de venda ou compra de alguns recursos que alimentariam ou sustentariam economicamente esse grupo, agora grupo e também governo. Professor, como é que você acredita que vai ser daqui para frente, após essa retomada de poder? Apesar desse discurso mais liberal do Talibã, que as mulheres vão poder voltar a trabalhar, a gente começou a perceber, inclusive, algumas retaliações a jornalistas e principalmente às mulheres. O senhor acredita realmente nesse discurso? Não, eu tenho percebido bastante, Elias, que esse é um discurso feito para cair nos ouvidos e olhos de quem deseja um Talibã mais moderado, um Talibã contemporâneo, um Talibã diferente do passado. Mas na prática, a reivindicação dele, e inclusive aqueles que aplaudem o retorno dele ao poder, é implantar naquele país uma espécie de governo, regime, sociedade que corrija os desvios da modernidade. Dentre eles, uma espécie de afastamento, religião, Estado e Forças Armadas e combinar tudo aquilo ali. E normalmente quando há uma derrubada de um governo por um grupo insurgente, armado, etc., há uma janela de oportunidade para aqueles que se sentiam prejudicados na ordem anterior para criar confusão interna, cair nas graças do regime numa espécie de caça à bruxa ou caça anti-regime. Então eu imagino que, em especial nas vilas, nas cidades que não há capital, é bem provável que ou praticado pelo próprio governo ou então tolerado pelo governo mediante atos familiares de grupos em retaliação a outros grupos percebidos como beneficiados no modelo anterior. É muito triste, mas eu imagino que a situação da comunidade internacional, o travamento da logística internacional, inclusive as dificuldades econômicas, dificultam muito uma resposta que impeça a atrocidade de acontecer. O caminho a seguir é tentar encontrar uma via de diálogo, é tentar coisas novas, porque o que já foi feito dificilmente surtirá efeito. Sem dúvidas, professor, muito obrigado pelas explicações e que a comunidade internacional consiga dar solução a esse problema o quanto antes, pois é doloroso imaginar e ver também a dor de mães que estão entregando os filhos para soldados americanos sem saber se um dia vão encontrar com eles novamente por medo do Talibã. É difícil, é um terror para todo aquele povo. A gente tem acompanhado com muita tristeza, professor, as imagens que circulam já pelas redes sociais, pela imprensa. A gente espera que tudo ocorra bem. Professor, o senhor gostaria de finalizar com mais alguma questão?
É exatamente isso. A comunidade internacional anda muito branda para esse tipo de problema no mundo, o que acaba estimulando outros grupos a tentar esse tipo de atividade. Então, os problemas não estão resolvidos em Mianmar, na Síria, coisas que andam há bastante tempo, e a comunidade agora ainda tem que lidar com mais essa séria crise internacional. Então, essa reunião do G7, futura reunião do G20, seria um bom fórum para tentar coisas novas e um compromisso efetivo e não apenas um jogo de palavras. Excelente, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje.